pouquinho nossos pensamentos, serenar um pouquinho nossa língua. E vamos nos concentrar na prece do Gabriel para a gente poder abrir o nosso trabalho de hoje. Vamos lá, Gabriel. E fazer o sangue mestre, Jesus, ele mestre, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que embora nossa existência, influir para o mensageiro de Deus, e com especialidade a plena que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, foi entre nós no caminho do bem, e nós proporciona alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. E eles sejam para nós o abrigo, o amparo na defesa de todo mal, Senhor. Proteger aqueles que já se iniciaram a vossa doutrina, na lua de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós, na de Deus de Jesus está. Agora aberto estudo, o céu do Evangelho José. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Então, muito bem, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A gente está estudando o livro 2º, né, o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Agora nós estamos trabalhando o capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Semana passada nós fizemos o item 1 e agora nós vamos fazer o item 2, separação da alma e do corpo. Então a gente vai falar de morte. E antes de eu iniciar... deixa eu reiniciar aqui meu programa aqui que ele... Antes de a gente começar a passar para as perguntas que o Kardec faz a esse respeito, eu só quero dizer uma coisa que é importante. É o seguinte, nesse tempo do Kardec, no Livro dos Espíritos, essa questão morte, vocês vão perceber que as respostas são bastante simples. Ele não aprofunda, os Espíritos não aprofundam como funciona o processo da morte, tá? O conhecimento que a gente tem sobre a questão do processo da morte, ele vai aparecer já depois, no século agora passado, através das obras do Chico, principalmente, e outros médiuns que transferiram algumas informações para a gente. Tá? Então vocês vão perceber, por isso não se iludam muito, quando vai aparecer perguntas assim, que o Kardec faz uma pergunta bastante direta, e os espíritos vão responder assim, de uma forma bem simples, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês, dentro daquilo que a gente já tem de conhecimento, o mais próximo possível daquilo que a gente pode entender que é o processo da morte. Tá? Primeira coisa, esse medo da morte, que o Kardec vai trabalhar no livro Céu e Inferno, que eu vou trazer aqui para a gente poder detalhar um pouco mais, que é no capítulo 2, é uma coisa impressionante, né? Porque mesmo nós espíritas, ou mesmo uma pessoa extremamente espiritualizada, ele tem medo da morte. Muitos talvez não tenham o medo do pós-morte, mas o medo da morte em si, todos temos. Dizem que tem 2 medos que são maiores que o medo da morte. O primeiro é de estar aqui falando para vocês. Esse é o maior de todos. Tanto é que se eu nesse momento pedir para algum vir aqui, talvez venha. Agora, se eu disser assim, daqui 15 minutos, Coca, você sobe aqui e fala alguma coisa sobre... Em 15 minutos vai ser um caos, sofrimento para você, impressionante, né? A pessoa fica é o extremo sofrimento de 15 minutos, né? Principalmente quando é para falar de improviso. Aí piora mais ainda. Quando você está um pouco preparado, você vai vir ali, fala e está tudo certo. Mas quando tem que falar de improviso, é doído. Então esse é um medo
que as pessoas dizem, pelo menos os especialistas, que é um medo maior que a morte. Tá? Mas então a gente já vê que a morte também não é tão temerosa assim, né? Tem medos maiores. E tem um segundo medo, que eu achei interessante, que eu fui dar uma pesquisada sobre isso, que tem um segundo medo, que é maior que a morte. Sabe qual é? O medo dos insetos no corpo. É verdade. É uma fobia. É? E já pensou você deitado na cama à noite dormindo e você percebe o negócio passando por você, você acende a luz e é uma aranha. Uma barata. Dizem que um rato, dizem que é o medo que todo mundo não quer passar, né? E o terceiro medo é o medo da morte. Mas assim, esses dois primeiros medos, agora eu vou falar do meu entendimento, tá? Eles são medos absolutamente razoáveis. O de falar em público, o de insetos. Agora, o medo da morte não é um medo razoável. Porque a morte, ela é inevitável. E é inútil a gente ter medo daquilo que é inevitável. Não é verdade? Às vezes a gente passa por sofrimentos, por situações que a gente sabe que não tem como mudar. Esse é um medo inútil. Mas será que não vem por causa do instinto de conservação? Sim, é o que o Kardec vai falar. Mas agora eu estou falando sobre a questão do medo propriamente dito. Porque assim, é que nem você ter medo, por exemplo, da noite. Entende? Vai ter noite, não tem como. Vai causar um sofrimento? Vai. É um sofrimento inútil, porque vai acontecer, né? É que nem a música do Raul Seixas, né? Como é que você vai ter medo da chuva? A chuva vem, né? Então ele fala lá naquela música, medo da chuva, né? Eu perdi o meu medo da chuva. A chuva, eu entendo para a terra, trazendo coisas do ar, né? Coisas assim, né? É verdade, porque você não tem por que ficar com medo de uma coisa que vai acontecer, que acontece sempre. E a morte vem para todo mundo, né? Então, o que a gente precisa entender é assim, e principalmente nós somos espíritos e estamos estudando isso. Tem duas coisas que vai acontecer na tua trajetória. É morte e reencarne. Tá? Isso vai acontecer. Hoje, a nossa preocupação é a morte. Depois que vocês morrerem, a preocupação será reencarne. Vocês estão entendendo? Então a gente sempre vai ter essa preocupação, dependendo do local aonde a gente estiver. Hoje, o nosso problema é a morte. E é o que a gente vai trabalhar um pouquinho aí com o Kardec, tá? Até tem aquele ditado, né? Como é que é o ditado assim? Para tudo tem jeito, só não tem jeito para... Então, é inevitável. Não tem jeito. A minha mãe falava sempre isso. Calma que para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Então, tá bom. Vamos lá. O homem, diz o Kardec lá no Céu e o Inferno, né? Capítulo 2. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremessivelmente perdidos. Então isso é uma coisa que já é instintivo para nós. Por isso que é assim, quando a gente perde um ente querido, eu vou usar a palavra perder porque é uma coisa que todo mundo conhece, né? Mas a gente sabe que a gente não perde ninguém. Quando a gente perde um ente querido, o tempo vai aliviando a dor. Porque primeiro o que faz é o luto, é a falta da energia da pessoa que está do teu lado. E aos poucos a energia vai se dissipando e você vai compreendendo, porque está inato em nós essa ideia de que ninguém perdeu completamente a condição de vida, né? E ele continua dizendo assim, então, na vida futura, quando ele é selvagem, quando nós somos selvagens, é apenas uma intuição a vida futura. À medida que nós vamos ficando civilizados, né?
no homem moderno, é uma esperança. Por quê? Porque aqui é o seguinte, aqui tem desconhecimento, aqui tem ignorância, aqui já tem mente trabalhando, a lógica. Então, para nós, já não é um simples acreditar, não é uma crença, passa a ser agora uma fé. E fé tem a ver com esperança. Estão entendendo? Vocês todos aqui que estão aqui, vocês têm uma fé certa de que nós vamos continuar vivos depois da morte. Não é apenas uma crença. Ok? E cada vez que o processo evolutivo acontece, mais isso fica presente na nossa mente. Porque mais nós vamos conseguir explicar isso aí. E quando nós conseguimos explicar isso, a nossa mente acredita mais. Ela afirma mais. Tá? Tudo bem. Perguntas até aqui? Não. Então tá. Bom, melhor professor aqui. Tem perguntas? Não? Então tá. Beleza. Vamos lá. Entretanto, a maior parte dos que creem na imortalidade apresentam-se temerosos da morte. Todo mundo que acredita que a vida não termina, acha muito perigoso a morte. Então Kardec diz assim, à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui, uma vez esclarecida a sua missão terrena. Missão terrena. O que ele está dizendo? Esclarecer que nós não somos daqui e estamos aqui em uma missão. Aí a coisa fica mais tranquila. Aí você inverte a visão. Em vez de você olhar daqui para lá, você começa a olhar de lá para cá. E aí a morte fica um pouco mais tranquila. Aguarda-lhe o fim, aguarda-lhe o fim calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso das ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não apresenta no presente, que não prenda ao presente, depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente. Porque sabe que aquele depende, ou seja, o futuro depende da boa ou da má direção deste. Compreenderam, né? Quando você olha para o futuro, você percebe que o teu futuro depende das ações que você tem no presente. Lei de causa e efeito. Sempre é assim. Todo. Nós estamos... Tudo que você toma de decisão agora, muda o teu futuro. Então, estamos falando em qualquer coisa. Mesmo aqui. Eu tomei a decisão de vir para cá, já mudou completamente a minha vida daqui a 50 anos. Porque você tomou outro rumo. Né? É o efeito borboleta, né? Ok? E é isso que a gente vai percebendo. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, diz Kardec, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente a inteligência, a perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre os vivos e mortos faz-lhe compreender que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm, desde então, um fim e uma razão de ser, no presente como também no futuro. Isso é importante. A doutrina espírita, ela é consoladora, porque ela nos apresenta a ideia de que a gente vai rever as pessoas amadas. Esse é o principal consolo. A gente que trabalha com isso sabe. Em todos os lugares que eu trabalhei no centro espírita, o maior de todos os sofrimentos das pessoas que procuram as casas espíritas é a questão de morte dentro de família, Eles vêm buscar um consolo. Porque eles acreditam que nós temos uma ligação maior com o Deus, né? A gente consegue explicar para eles. E é muito legal isso. Muito interessante. E bastante emocionante, né? Em algumas situações. Hora da morte. No espírito atrasado, essa hora da morte, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se a aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Aniquilando aquele, o corpo, tudo se lhe afigura perdido e desesperador.
Então essa é a questão do materialista, né? Se ao contrário concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real e tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de miséria e de dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirida na madureza, na perfeição. Né? Aí que vem os problemas. Esse é o problema, esse é um dos. Né? Acrescentamos, diz Kardec, a morte é rodeada de cerimônias lúgubres. O que é cerimônias lúgubres? Tristes. Choro, desespero. Aquela oração que está muito linda, que é triste. Entende? Ó, ele continua dizendo aqui, ó, mais próprias a infundirem terror do que provocarem esperança. Isso ele está falando há 200 anos atrás. E a gente não mudou esse processo ainda. Continua a mesma coisa. Nosso espírito. Nem a gente, exato. Nem a gente. A gente passa por essa dificuldade de deixar ir, né? E cria, né, cerimônias como de tristes, né? De terror do que provocarem, mais de terror do que de esperança, né? Se descrevem a morte é sempre com um aspecto repelente e nunca como um sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo. Então, quando a gente vê a morte, a gente lembra de caveira, de caixão, de cemitério gelado. Estão entendendo? Isso tudo causa em nós um arrepio, até para a gente achar que a gente vai estar lá naquele cemitério gelado. Está entendendo? Então isso tudo vai causando em nós medo. Medo. Né? São cerimônias, e a gente vê que tem outros povos, né? Principalmente o pessoal da Polinésia, é muito interessante isso. Eles fazem alguns eventos e cerimônias de despedida muito alegre, muito diferente, muito, né? Fala, Mário. Me parece que Kardec trouxe essa visão, né, muito do catolicismo, e a gente vê essa coisa fluida no catolicismo, a coisa do luto e tal. Isso que está falando das tribos, né, a gente já vê no Nordeste essa diferença. Inclusive lá tem aquela festa da Lebrão junto, né? Casa à vontade, aquela né? Sim. Que já vem das matrizes africanas, da dança, que é também uma relação mais tribal, mais espiritual, porque não tem muito a relação com o ritual humano, né? Não. Os mexicanos têm aqui a Santa Guadalupe, né? Que eles têm uma festa da morte, né? Que tem toda uma coisa de caveira, eles saem para as ruas vestidos de caveira. Quer dizer, veja só a ideia que a gente faz, que se morreu vai virar aquela caveira ali e pronto, né? Então, essas ideias que deixam a gente mais atormentados com isso, né? Todos os seus emblemas lembram destruição do corpo, mostrando o hediondo e descarnado. O hediondo, no caso, virando esqueleto, né? Desencarnado. Né? E o desespero, principalmente, né? E ele continua dizendo aqui, que esse texto aqui eu acho muito legal. Tá? Ele diz assim, ó, nenhum simboliza a alma, nenhum ritual daquele simboliza a alma perfeita saindo, liberta, tranquila, né? Desembaraçando-se radiosa, olha só, dos grilhões terrestres. Era assim que eu devia ver, conseguir enxergar um velório, né? Terminou o curso, né? Terminou o curso. Isso, exatamente. Cumprimentar lá, dar o diploma. Venceu. Pode seguir o teu caminho, né? Você venceu a tua etapa. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar de lamento dos sobreviventes, como se a imensa desgraça atingira os que partem. Entendeu? E é essa a nossa visão. Parece que vão sofrer agora para frente. Na verdade, quem está sofrendo é a gente, né? Quem fica. Diz-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos humanos, mundanos, né?
Então, meu Deus, coitado, né? Agora que ele estava bem de vida, se aposentou, comprou apartamento lá na praia, foi embora. Né? Itajaí? É, puxa vida, deixou a viúva agora. E pode ver que se vai nos velórios, é exatamente isso que falam. É exatamente isso que você fala. Quando não se fala, coisa pior, né? Vão lá e ficam contando piada e tudo mais, né? E era boa gente, meu Deus, e quantas vezes. Gente, quer dizer, lembrando de coisas assim que ele deixou, nunca pensando talvez no futuro, que ele está melhor que a gente, sempre pensando que ele está pior que a gente. Né? E essa é uma inversão de valores. Certo, eu tive uma dificuldade assim, de entender um pouco da morte, por mais que a gente nasceu no meio espírita, mas a gente sabe que para cada um ela entende às vezes de uma maneira. Né? Então o que eu gostei muito foi a Treva do Céu ali, que eu aprendi bastante ali. Sim. Porque a gente achava que todas as mortes seriam iguais, né? E a Allan Kardec comprova que é totalmente diferente, né? E também o Richard Simonetti, que teve até o próprio livro dele, O Medo da Morte. Ele trabalhou, tinha até uma palestra disso. Até eu filmei aquela palestra, né? Talvez resgatar essa palestra dele, eu vi aquelas fitas antigas, está tudo borrado lá, a gente tinha que dar um jeito porque é muito importante também, tem uma palestra muito boa sobre isso, assim, então a gente aprendeu muita coisa com isso, né? Sim. E trabalho. O Richard Simonetti trabalhou muito, né, nessas questões. E você veja, é que o Espiritismo, por ter essa proximidade com espíritos, né, a doutrina dos espíritos, então é deles, né, a gente vivencia mais essa questão de morte, de desencarne, né, que é perder a carne. Desencarnar é perder a carne, só isso, mais nada, né? Por isso a palavra desencarne. Agora, se você for nas outras crenças, pode ver que eles trabalham muito pouco a morte. Pode ver, não se fala muito nisso. Não se dá essa condição de explorar, ou de pesquisar, ou de estudar. Não. Por quê? Porque há uma dificuldade de compreender o que vem depois. Passa-se a ver crenças, só crenças. E aí, quando o mistério é maior, a dor e o medo é maior também, né? Tá? Mas vamos lá. Que desgraças dizem, lastima-se por eles por ver os mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos além do túmulo. Que desgraça dizem, morrer tão jovem, rico agora, feliz, né? E tendo perspectiva de um futuro brilhante, morreu. Né? A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento. Quer dizer, se percebem que sempre a gente tem a ideia de que ele estava bem aqui e que o lugar que ele está indo é um lugar pior. Não é assim? E precisamos mudar essa ideia, essa concepção. A ideia de um futuro melhor apenas toca o leve pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre, assim, para inspirar o terror da morte, em vez de infundir a esperança. É exatamente isso. Primeiro passa pelo terror da morte, para depois a ideia da esperança. E ele continua. Ademais, aí vem as crenças do que vem depois, né? Os medos. A crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos. Oi, boa noite. Boa noite. Esses lugares aonde a gente acha que vai, é estranho a nós, porque a gente não conhece isso, não está na nossa consciência, né? A própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Então é o seguinte, a Gislene vai para o céu, porque é boa gente, e a Angelita vai para o inferno. Não vou nem por dizer porquê. São amigas, irmãs, inseparáveis. Agora uma está no céu e a outra está no inferno. Mas Deus, será que eu posso bater um papinho? Não tem negócio.
O teu negócio é o céu e o teu é o inferno. Acabou. Não tem conversa. Quer dizer, isso já é um grande medo. Está entendendo? Porque você não tem noção de onde você vai. E a ideia de que você não vai poder mais eu ter a Coca do meu lado me deixa nervoso. A mãe, o pai, o filho, a esposa, o esposo. E isso incomoda a gente. Porque a gente não tem certeza de que vai vê-lo de novo. Porque ele pode ir para o inferno. Quem me garante? Porque é o São Pedro que está lá. E o Pedro resolve. Além de mandar chuva ou não para nós, ele resolve também quem entra e quem não entra. Né? Não é verdade? Fica imaginando que a igreja tem aquela condição que eu falei de você vez passada sobre o batizado. Eu, graças a Deus, estou tranquilo. Né? Mas vamos dizer que eu sou muito amigo do Mário e o Mário é espírita não foi batizado. Aí estou eu lá, bem de boa no céu. E desencarnei antes do Mário. Chega o Mário. Porra, que legal, vou lá receber o Mário. Né? Chegou lá. Ô Mário. E o Mário é uma boa pessoa, claro, tem uns problemas, tudo bem, vamos deixar de lado. É um cara fraterno, caridoso, se preocupa com o próximo e tudo mais. Tá. A gente sabe que ele é uma boa pessoa. Ele tinha que ir para o céu. É muito melhor que eu. E eu estou lá. Mas eu estou batizado. Aí eu vou receber o Mário. Aí São Pedro disse, olha, o negócio é o seguinte, o Mário, ele é espírita, não se batizou. Inferno. Mas eu sou muito pior pessoa que ele. Mas fazer o quê? Teve a oportunidade de se batizar, não quis. Né? Vocês estão entendendo? É isso que está na crença católica. É uma coisa muito ilógica. E fica imaginando isso, por exemplo, eu e o Mateus. Eu falei do Mário, mas pode ser o Mateus. Eu vou ficar longe do meu filho? Então isso assusta a gente. Muito demais. Né? Mesmo sem você ter, porque como eu falei aqui, ninguém vai para o inferno, mas mesmo o fato, fica um fato muito iludível, assim, de você não entender exatamente para que lado eu vou e para que lado vai a Gislane e para que lado vai o Mário. Tá? Continua. É impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdidas, é toda a esperança de as rever, a menos que lá você vá ter também. Então você só vai conversar com as pessoas que estão no inferno se você for lá também. Né? Não tem visita lá, não tem cadeia, não dá para visitar. Imagina. Né? Se estão entre os eleitos no céu, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Ah, mas beleza. Tudo isso interpõe entre os mortos e vivos, a uma distância tal que faz supor eterna separação. É por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofrendo, os entes caros. Então, é por causa disso que a gente não quer que as pessoas morram, porque a gente tem medo de não conseguir falar mais com eles e não tê-los perto de nós. Então, tudo isso vai causando a gente um medo do momento da separação. E principalmente quando vai. Aí a gente cria uma expectativa, meu Deus do céu. Para onde é que será que está indo esse cidadão? Né? Esse é um medo bastante comum em nós. Embora sofrendo, os entes queridos, antes que vê-los partir, ainda mesmo que para o céu, né, a gente os quer aqui. E a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente o seu filho, seu pai, sua mãe, seus amigos? Você ia conseguir viver no céu sabendo que o teu filho fez uma besteirinha lá, está no inferno? Porque assim, essa coisa, o maior problema desse céu e inferno, que infelizmente muita gente acredita ainda, é óbvio, né? É que não tem arrependimento. Você tem uma escolha que você faz em vida. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.
Você tem uma escolha que você faz em vida: ser bom ou ser ruim. Na verdade, ser egoísta ou não. Essa é a ideia, né? Se escolheu e não tem arrependimento. Depois, azar. Você fez a tua escolha, passou teus 70, 80, 100 anos aqui e é problema teu. Não tem arrependimento mais. Pensem só. Se Deus é pai, como Jesus falou, qual é o pai que um filho reprova de ano por ser rebelde, vai dizer para ele assim: agora nunca mais você vai estudar. De agora em diante você botar para picar lenha, cortar mato e deu. Você não tem outra chance. Algum pai faz isso? Não. Agora imagina Deus com os filhos. Porque assim, eu tenho umas coisas assim que ficam passando pela minha cabeça, sabe? Você imagina se a gente pudesse entrar lá, nossa linha de Deus, quando Ele está criando as pessoas. Porque isso é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Então você entra lá, está aquela fornalha de gente, Ele está fabricando, né? Um forno novo. Agora está vindo aí um forno de gente nova. Aí você pergunta assim para Deus: escuta, esse pessoal, esse forno que está saindo fresco aí, como é que são essa galera? Ah, não são bons. Esses são bons. São tudo boa gente, vão ser caridosos na terra, vão cuidar dos filhos, vão cuidar dos pais, vão trabalhar, vão estudar. Só gente boa. Esses são bons. Tá, beleza. E essa outra fornada aí que você está fazendo? Ah, esses aí não são muito bons. Esses são umas tranqueiras. Ixi, só vão dar problema lá para baixo. Por que que Ele faz? Se Ele é Deus e sabe que vai ser um problema, por que que Ele não deixa passar, queimar? Nem traz para cá, por que que Ele vai levar para queimar depois? Queima já. Vocês estão entendendo? É uma coisa ilógica tudo isso. Porque Deus é onisciente, Ele sabe. Se você tem essa ideia de Deus que todas as religiões têm, onisciência e onipotência, Ele está sabendo que quem está aqui, quem são os que estão fazendo bem e quem não. Por que Ele não? Antes, né? Porque era bem mais fácil. Se você não tem essa ideia de evolução, e se você tem a ideia de evolução, você tem que sair disso aí, porque daí não compensa mais. Vocês estão percebendo que tudo é uma questão muito frágil? Essas ideias é muito frágil para você quebrar isso, né? Então, gente, conclusão. 2 causas principais do medo da morte. Primeira, a ideia vaga ou falsa de que seja o espírito. Então é uma ideia de que nós somos esse corpo e não somos espírito, né? E olha, fica pensando em Jesus. Jesus chega para Pedro e diz assim: ó, eu tenho que ir embora. Aí o Pedro diz assim: mas não pode, você não pode, mestre, você não tem que... Você não pode, fique com nós. Não, Pedro, você não está entendendo. Eu tenho que ir embora. O que ele está dizendo? Que ele vai morrer. De boa. Né? Daí Pedro diz assim para ele: mas mestre, fique. Eu não posso, Pedro. Então eu vou com você. Não, Pedro, você não está entendendo. Aonde eu vou, quer dizer, os níveis que eu vou, você não pode ir comigo. Você vai ficar aqui. Mas fique tranquilo, vou mandar um consolador para lembrar tudo que eu falei e dar novos esclarecimentos. E você vai cuidar disso. Ou seja, ele vai encarnar. Ele pertence a esse plano, né? Agora imaginou se Jesus dissesse assim para ele, para o Pedro: ó, eu estou indo, vou morrer. Mas eu estou com medo danado de morrer, meu Deus do céu. Você já pensou? Se tivesse escrito isso no Evangelho? Eu sei que eu vou para o céu, mas e se eu for para o inferno? Você já pensou? Nós já temos um medo danado disso. Imagina se tivesse escrito isso lá. Se Jesus tivesse tomado esse comportamento, se na hora de ele estar ali no Monte das Oliveiras de joelhos, dizendo assim: Pai, livra-me desse cálice,
mas se for para pegar, manda. Se ele dissesse assim, chorando, desesperado no meio das pessoas, não estou entendendo, eu vou morrer na cruz. Disse, gente, olha só, está entendendo? Espírito puro não tem medo da morte, porque a morte não existe. Então, quanto mais evoluído é, e essa é a ideia, quanto mais nós entendemos que nós somos um espírito, menos medo a gente tem da morte. Então, quando a gente tem medo da morte, ou quando a gente ainda tem esse tipo de comportamento em relação às pessoas que estão indo embora, é porque nós ainda somos e temos uma ideia falsa de que nós realmente somos esse corpo. É isso que atrapalha, né? E a segunda conclusão é o seguinte: é uma noção insuficiente sobre a vida espiritual. E é esse um dos objetivos do Espiritismo, mostrar para nós que o que vem depois é melhor e não pior. Como eu disse, a vida futura, esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando está completa. Chico, quando morreu, ele chamou o cara para fazer a barba dele, porque ele tinha um cara que fazia a barba dele toda semana, né? Ele tinha essas vaidadezinhas. Ele chamou o cara fez a barba dele, ele pegou o sapatinho dele, pôs o terninho que ele queria e deitou na cama e morreu. Então, quanto mais evoluído é, maior desaparece a ideia do medo, né? Um homem espiritualizado, num homem espiritualizado, ele é certeza. Entende? O que é um homem espiritualizado? Um padre é um homem espiritualizado? Um palestrante é um homem espiritualizado? Cris, um palestrante é um cara espiritualizado? Ele tem um espírito. Um pastor é um cara espiritualizado? Que aqui diz assim, ó, um homem espiritualizado é uma certeza. A morte não causa medo a ele. O Humberto de Campos vai trazer numa das obras dele a história do Papa Pio XI. Vocês já ouviram falar no Papa Pio XI? Papa Pio XI faleceu em 39. Ele foi uma das pessoas que combateu bastante o nazismo, o fascismo, toda aquela questão lá. O 12 não, o 12 já abraçou. Mas o 11 foi uma figura muito interessante. O 11 fez o Tratado de Latrão, que transformou o Vaticano num estado independente da Itália. E o Humberto de Campos vai contar a história dele, da morte dele. Então ele diz que quando o Papa está morrendo, claro, ele vai relatar todas as pessoas que estão em volta ali. Se imagine, era o homem mais importante da Terra. Ainda é, né? Uma das figuras mais importantes da Terra. E em volta dele, então vão estar lá líderes políticos, grandes artistas, todo mundo está ali velando, é quase um velório, sabendo que ele está indo embora. E aí o Humberto Campos conta o outro lado, como que estão recebendo ele no plano espiritual. Vocês acham que é pompas? Pelo contrário. E ele agoniza, grita, chora, diz que não quer morrer, está lutando. Um papa, vocês estão entendendo? Um bom papa, medo da morte. E está sendo recebido no plano espiritual como uma figura simples, como qualquer pessoa. Eu lembro, como é que ele diz assim? Ele diz, Humberto Campos fala, a morte não reconhece autoridade. Não é porque você é palestrante ou dirigente de casa espírita que vai mudar alguma coisa lá no momento da tua morte. Eles vão te receber igual.
Muito bem. Agora começaria as perguntas, mas nós são 15 para as 8, então não vai dar tempo de nós fazer as perguntas, né? Vamos encerrar por aqui. Alguém tem alguma pergunta de tudo que eu falei aí? Não? Não? Não é no Evangelho que tem da rainha e do jardineiro? Não é quase assim? Sim, quando chega lá, casa do jardineiro. É aquela história do palestrante que falava e o cara que sentava no final lá, né? Daí quando eles chegaram no plano espiritual, o cara está todo iluminado e o palestrante, coitadinho, né? Daí eles, não, mas você que vinha assistir minhas palestras toda vez, né? Tá melhor que eu. Disse, mas é que o que você falava, eu praticava. Essa é a ideia. E assim é um líder religioso, né? E assim funciona. Sim. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece então e vamos encerrar por hoje. Então vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer essa oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui falando sobre assuntos que para muitas pessoas ainda é tabu. A oportunidade de estarmos esclarecendo a nossa verdadeira condição como espírito imortal. E que todo esse estudo que nós fazemos na quinta-feira nos ajude a termos uma vivência terrena mais tranquila, aliada ao conhecimento de que somos espíritos imortais. Que faça com que possamos ter mais leveza, mais tranquilidade e principalmente mais esperança de que estamos no caminho, estamos na jornada, mas não somos daqui. Agradecemos aos nossos mentores que nos trouxeram aqui, as inspirações que nos fizeram vir até a casa. Agradecemos também a espiritualidade da casa, os dirigentes que nos proporcionaram esse ambiente e esses fluidos benéficos que nós aqui recebemos. Agradecemos também aos nossos mentores, guias e todos aqueles que nos conduzem no nosso difícil viver nessa terra. E em nome de Jesus também, que comanda todo esse processo, nós agradecemos e encerramos o estudo de hoje. Que assim seja. Vamos ao passe.